Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos envolvendo aqui a disciplina enfermagem cirúrgica, onde estamos abordando a clínica cirúrgica e os cuidados, obviamente, relacionados a esse processo da clínica cirúrgica. Nesta aula, vamos dar continuidade às aulas anteriores. Vamos falar do item 3, assistência de enfermagem geral ao paciente cirúrgico. E essa é a parte 4, onde a gente vai falar do pós-operatório e os cuidados de enfermagem pós-operatória. Vamos lá? Bem, como você já compreendeu, o pós-operatório é um período desse processo cirúrgico que inicia-se literalmente pós-cirurgia. Então eu vou ter também uma divisão desse período pós-operatório em período imediato e a pós-operatório imediato, onde o imediato são as primeiras 24 horas após a cirurgia e o imediato as próximas horas ou dias depois dessas 24 horas iniciais, onde obviamente eu vou contar literalmente o pós-operatório em 0 como pós-operatório inicial, pós-operatório 1, primeiro dia, pós-operatório 2, 3, 4, 5, ou seja, o PO, como a gente vai chamar e anotar isso obviamente lá na anotação de enfermagem. Então você compreende que esse processo de enfermagem ele é obviamente dividido em pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, e esse pós-operatório vamos abordar aqui as assistências de enfermagem mais comuns. Então, nesse período transoperatório, para você ter ideia, é a cirurgia propriamente dita, onde você vai ver em uma outra disciplina os processos ligados literalmente ao procedimento cirúrgico intraoperatório, que é bem bacana. E literalmente compreende, o transoperatório, ele compreende desde o momento que o paciente dá entrada no centro cirúrgico, ele está sendo admitido no centro cirúrgico, tá? Ali ainda na recepção do centro cirúrgico, e obviamente vai se dar até a recuperação pós-anestésica. Então a hora que o profissional da enfermagem que trabalha na sala de recuperação pós-anestésica ligar lá para a clínica e falar assim, olha, o paciente já está de alta aqui da recuperação pós-anestésica, pode vir buscá-lo, tá? Ou seja, literalmente nesse processo ele vai sair do centro cirúrgico, vai dar alta do centro cirúrgico, vai dar admissão ou retornar literalmente para a clínica cirúrgica e ali, obviamente, inicia-se o período pós-operatório. Entendeu esse lapso de tempo, né? É importante porque, obviamente, envolvem equipes diferentes e envolvem cuidados expressivos diferentes. Sempre no pré-imediato tem cuidados maiores de enfermagem e no pós-imediato tem cuidados maiores de enfermagem com maiores atenção, literalmente, que a gente vai ter que prestar ao paciente. Então, o pós-operatório imediato, literalmente, é da alta da sala de recuperação pós-anestésica até as primeiras 24 horas após essa alta da sala de recuperação pós-anestésica. Fechou? Antes disso era trans ou intraoperatório. E o imediato é após as 24 horas primeiras da cirurgia, tá bom? Lá no imediato, quais são os cuidados de enfermagem, professor? Receber esse paciente de volta no leito, literalmente, da clínica cirúrgica de forma segura, tá? Já falamos aí sobre transporte de paciente, vamos abordar mais à frente também algumas questões sobre essas. E a enfermagem ela está ali acompanhando literalmente o paciente nesse processo de transferência de setores. Vamos então admitir ele de volta literalmente na clínica cirúrgica e vamos dar início a uma série de cuidados específicos no pós-operatório. Como recolher o prontuário literalmente desse paciente, entregá-lo ao enfermeiro do setor ou à equipe de enfermagem do setor, justamente da clínica cirúrgica, para dar continuidade nas anotações de enfermagem de maneira expressiva. É importante que ainda no período pós-operatório imediato a gente dê continuidade na avaliação de sinais vitais, porque isso vai garantir literalmente a manutenção da vida desse paciente, uma vez que se não houver a monitorização de sinais vitais, como é que a gente vai ter ideia se ele está tendo febre, como é que a gente tem ideia se a frequência cardíaca está boa, se a frequência respiratória está boa ou não. Então, nesse sentido, e a pressão arterial, certo? Então, nesse sentido, é óbvio que a monitorização de sinais vitais vai ser, literalmente, inicialmente, de 3 em 3 horas, pode ser por prescrição médica de 2 em 2 horas, nas primeiras 6 horas, por exemplo, depois de 3 em 3 horas, depois de 6 em 6 horas. Então, a própria instituição vai estabelecer um procedimento de regra para aquela instituição em si, ok? E é importante essa verificação. Outro tipo de questão também é verificar se o acesso venoso periférico que está vindo ali literalmente do centro cirúrgico, ele está permeável, se ele está funcionando ou não, para obviamente a administração rápida de alguma droga, de algum medicamento que possa ser necessário em situações de emergência e também para dar continuidade na terapia que esse paciente vai precisar prescrita pelo médico. E estar atento também a qualquer tipo de alteração no estado clínico desse paciente, tá?
é comum ele ter continuidade no processo de sonolência. Por quê? Porque ele ainda está, obviamente, sob efeito, literalmente, da anestesia. Então, ele não vai ter um período pós-operatório de sonolência, dependendo do tipo de cirurgia, principalmente as anestesias gerais, ok? Outra questão importante ainda no imediato é a promoção da limpeza e ordem de todo o ambiente para evitar, obviamente, a proliferação de micro-organismos e também a contaminação desse ambiente pós-operatório. Arrumação da cama tipo operado, como você já viu em semiótica e semitécnica, para justamente acompanhar esse paciente, dar o conforto mais adequado. Lembrando aí o controle da temperatura, que pode ser necessário aí cobertores para esse paciente justamente para prevenir a hipotermia e as complicações relacionadas ao choque hipotérmico. A limpeza e arrumação da mesa de cabeceira também, justamente para evitar a proliferação de micro-organismos. Trazer também o suporte de soro e colocação literalmente do lado da cama para, obviamente, facilitar tanto o tratamento medicamentoso se existia, venóclise, por exemplo, soroterapia, ou talvez até para colocar algum medicamento de emergência. E também deixar o equipamento de oxigênio já preparado, tá? Literalmente, para casos de emergência, ele já está pronto ali só para você, literalmente, tirar do invólucro do saco protetor e já fazer a administração de oxigênio se for necessário. Outro tipo de cuidado agora no período imediato, já passaram as primeiras 24 horas, então eu tenho a manutenção dos cuidados de enfermagem de maneira em geral para esse paciente até a alta hospitalar. Aí é estimular o banho, estimular a alimentação, estimular a ingestão hídrica, fazer esse controle hídrico que já foi feito de maneira bem rígida antes das 24 horas, fazer a monitorização de sinais vitais de 6 horas, o banho e higiene oral, justamente para dar continuidade nesse processo de cuidados. Auxiliar na nutrição, controle hídrico, obviamente o auxílio na deambulação, porque esse paciente pode ter alguma dificuldade e isso vai contribuir nesse processo de ajuda a retornar literalmente esse processo de deambulação, ele pode ter um pouco de fraqueza, por exemplo. Lembra que ele estava dieta zero, ele passou ainda o período intraoperatório sem ingerir nada, somente nutrientes ali pelas venóclises, a soroterapia, e no pós-operatório ainda ele não recuperou todo esse processo de digestão e absorção de nutrientes. Então, óbvio que ele pode ter aí um processo relacionado a isso. E também pode ter acontecido também no procedimento cirúrgico algum tipo de hemorragia, onde ele tenha desenvolvido aí uma anemia por conta dessa hemorragia, tá bom? E nesse processo também, continuar aí com o curativo na incisão cirúrgica e literalmente até a retirada de pontos. Bom, vimos então de maneira em geral os cuidados mais gerais relacionados ao período pós-operatório. Vimos então o item 3 do seu material e essa era a parte 4 relacionada ao período pós-anestésico, os cuidados de enfermagem no período pós-anestésico. Aguardo você na próxima aula para a gente continuar com esse conteúdo relacionado aqui à enfermagem cirúrgica na clínica cirúrgica. Obrigado pela sua atenção e até lá!